Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E o governo Lula anunciou agora há pouco um conjunto de medidas para tentar amenizar os efeitos do tarifaço dos Estados Unidos na economia brasileira. O pacote foi batizado de Brasil Soberano. Entre as propostas anunciadas estão uma linha de crédito de 30 bilhões de reais para empresas afetadas, aumento de compras governamentais, o adiamento de impostos e a reforma do Fundo de Garantia à Exportação. O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou que o governo vai elevar o Reintegra para as grandes empresas que exportam para os Estados Unidos, dando crédito tributário de 3% e ampliando para 6% o percentual para pequenas empresas. Além disso, o chamado drawback, quando os produtos importados usados como insumos para exportação geram crédito tributário, será prorrogado por 1 ano. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou 2 focos do governo: o crédito com juros mais baixos e o seguro à exportação. Com recursos liberados para financiar a custo baixo os setores afetados pelo tarifaço, mas não só. Nós vamos atender prioritariamente quem foi atingido, mas o Fundo Garantidor de Exportações passa a operar em todo o setor exportador do Brasil. A outra perna importantíssima para o setor exportador é o seguro. Sem seguro, você não consegue manter as exportações. E esse era outro setor absolutamente debilitado do nosso sistema voltado para a promoção das exportações. Então, agora nós vamos ter, além de um sistema tributário em 2027 robusto, que favorece investimento e exportação, nós teremos um sistema de seguro e um sistema de crédito que vão, inclusive, contar com fundos garantidores para que o pequeno possa ter acesso ao crédito e ao seguro. O presidente Lula disse que a crise faz com que novas ações sejam criadas. Ele garantiu que o Brasil continua buscando negociar com os Estados Unidos, sem adotar medidas que prejudiquem a relação comercial. Nós não estamos anunciando reciprocidade. Veja como nós somos negociadores. Nós não queremos, no primeiro momento, fazer nada que justifique, piorar a nossa relação. Nesse momento, nós estamos tentando aproximar a relação, procurando nosso parceiro. Eu já falei com a Índia, já falei com a China, já falei com a Rússia, vou falar com a África do Sul, vou falar com a França, falar com a Alemanha, eu vou falar com todo mundo. A gente vai tentar procurar as nossas alternativas para que os Estados Unidos aprendam que democracia e respeito comercial e multilateralismo vale para nós e deve valer para eles. Bom, e a gente vai agora fazer o nosso giro pelo país para saber o que é notícia nesta quarta-feira. Vamos ver os nossos repórteres. Olha só, nós já vamos começar falando ao vivo com o Caio Veríssimo. Ele está em uma movimentada avenida de São Paulo, onde um homem, ele reagiu a um assalto e acabou matando o ladrão. Inclusive, o Caio vai mostrar o vídeo desse caso, que foi tudo gravado. O Caio vai aparecer aqui no telão. Boa tarde, Caio, seja bem-vindo. Conta pra gente essa história e mostra essa imagem, por favor. Isso aí, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, eu estou aqui na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no bairro do Brooklyn, zona sul de São Paulo, porque ontem uma tentativa de assalto virou caso de morte. Vamos dar uma olhada no vídeo. Bom, o motorista de 37 anos, ele estava parado no trânsito quando o ladrão de 35 encosta a moto ao lado e anuncia o assalto. Muito rapidamente, uma fração de segundos, o motorista tomou a arma do bandido e disparou contra ele. No primeiro tiro, o ladrão já caiu da moto e ainda tentou fugir
a pé, mas o motorista disparou pelo menos mais 3 vezes. Bom, o suspeito ainda conseguiu chegar até o Hospital Campo Limpo, que daqui até o Campo Limpo é por volta de 11 quilômetros. Não se sabe se foi andando, se algum amigo veio socorrê-lo, mas o que pode se confirmar é que ele conseguiu chegar no Hospital Campo Limpo, mas não resistiu aos ferimentos. Nesta manhã teve a morte confirmada. Bom, de acordo com a polícia, a moto ela era roubada e esse crime ele foi registrado como roubo, legítima defesa e homicídio. Bom, a defesa do motorista alega que ele apenas se defendeu, mas esse caso ainda vai se desenrolar. Ainda há muita informação para a gente passar, a gente vai estar de olho em tudo isso. Kleber, eu volto daqui a pouquinho para falar de um outro caso surpreendente que tem acontecido aqui na capital paulista. A prefeitura anunciou que pelo menos 9.000 motos estão rodando pela capital com a mesma placa, ou seja, com o mesmo número de placas, e as multas estão chegando a todo instante. Então, já eu volto com mais informações sobre isso. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Caio. Muito obrigado pelas informações e daqui a pouco eu te chamo de novo. Olha, essas imagens aí que o Caio acabou de mostrar viralizaram nas redes sociais e tem causado muita polêmica. Será que o motorista agiu certo ao reagir ao assalto? Para falar sobre isso, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Coronel Roberto Alves, ele que é especialista em segurança. Boa tarde, Coronel. Seja muito bem-vindo. É sempre um prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, Kleber, aos nossos espectadores. Coronel, olha, a sua pergunta, gente. Nada melhor do que um especialista como você para comentar um caso tão polêmico, né? Porque apesar do motorista ter conseguido evitar o roubo, ele agiu de certo ao reagir ao assalto. Qual é a sua visão como especialista, sua visão técnica a respeito dessas imagens que a gente acabou de ver, Coronel? Eu posso dizer que a comoção geral é de ação, acredito que todos que estejam vendo não fiquem apostando no criminoso, claro. Só que o que acontece, que é importante, em profissionais de segurança pública, a estatística é totalmente desfavorável à reação. Somente 3% dos casos de reação com pessoas que não têm conhecimento da área de segurança pública e sua vivência, só 3% não. Ou seja, esse rapaz entrou na estatística dos 3%, o que não aconselha as pessoas a seguirem o mesmo exemplo. Ele agiu por ato reflexo, foi uma atitude de momento, ele percebeu naquele momento a oportunidade de tirar a arma do ladrão e acabou tendo êxito. Mas veja, é uma situação completamente adversa para a vítima e ele acabou dando sorte. Nós nunca podemos contar com o fator sorte. Ele não tem esse preparo, ele nunca teve esse tipo de ação em oportunidades, ou seja, ele arriscou, talvez não tenha pensado na situação como um todo. Sempre tem um outro criminoso junto na ação criminosa, possivelmente esse criminoso tenha até socorrido o parceiro, ou seja, ele correu muito risco. Felizmente, deu certo, felizmente nós estamos aqui diante de uma situação de legítima defesa e realmente as imagens elas são muito fortes e favoráveis à vítima. 3% não justifica a reação. Olha, muito importante sua resposta, Coronel. Esse caso é uma exceção, não é a regra. Vale lembrar também, né, Coronel, que os criminosos nessa situação também estão nervosos, tão nervosos quanto a vítima do assalto, e geralmente são pessoas que não são treinadas para usar a arma, o que aumenta muito o risco para a vítima, né, Coronel? Pois é, se na tentativa de tirar a arma acontece o disparo, ele seria a vítima, infelizmente, desse evento. Por isso que nós falamos, é importante que o cidadão tenha em conta que a prevenção, ou seja, estar com os vidros fechados, sempre dificultando a visibilidade para o criminoso, isso ajuda muito, porque diante do concreto, na hora que você se torna anunciado assalto, a vantagem é do criminoso, o fator surpresa já foi alcançado pelo criminoso, ele não tem nada a perder, se ele está armado, ele é necessário, é violência ou grave ameaça, está a vítima, não está com esse mental, não está preparado para esse tipo de comportamento, como acabou dando sorte, ele faz 3% de êxito, nós continuamos.
Olha, tivemos uma pequena falha aí no contato com... Pois não, Coronel, pode concluir. Nesse momento, não tente revidar, né? Correto. E, Coronel, o assaltante acabou morrendo, como a gente viu. O motorista, ele responde também por homicídio. Nesse caso, se caracteriza a legítima defesa. Como o caso se desenrola agora na esfera judicial? O homicídio aconteceu, ou seja, matar alguém. Agora, existe uma excludente, são 4 excludentes, uma delas, excludente de antijuridicidade, que é a legítima defesa. Quando está presente uma das excludentes, desfigura o crime, ou seja, matar alguém, nesse caso, se a legítima defesa for confirmada, ele não cometeu, porque ele está protegido legal por uma excludente de antijuridicidade. É um termo jurídico, mas é dizendo, se agiu em legítima defesa, não responde pelo crime. Correto. E agora, para finalizar, aproveitando a participação de um especialista, conhecedor profundo do assunto como você, qual é a orientação que você passa para as pessoas? Primeiro, para prevenir e diminuir a chance de ser assaltado em um semáforo. E segundo, caso o assalto aconteça, como a pessoa deve reagir? O assalto, quando acontece, ele tem que ser muito rápido. O criminoso, para você ter uma ideia, esse tipo de evento dura em média 10 segundos. Para a vítima, para a pessoa que está sendo de um assalto, quanto mais rápido terminar essa ação, menos trauma, menos risco. Então, se você foi pego desprevenido e seu bem está sendo requisitado, solicitado, pedido, dê o seu bem, continue a sua vida, registre a ocorrência que a polícia vai chegar nesses criminosos. Agora, diante de uma situação de reação, você corre um risco muito grande, porque o criminoso, como eu disse, não tem nada a perder. O ideal é você estar precavido, sempre que parar no trânsito ou no seu deslocamento, os vidros fechados. Nós indicamos, inclusive, as películas, né, que tiram o visual externo do veículo, aquelas películas que são já conhecidas. Então, se você tiver prevenido contra o trânsito, ou seja, observando a movimentação, se antecipando aos fatos, você tem menos chance. Se você estiver no carro, olhando o seu celular, você está desatento. Observe e escolhe, como o ideal é sempre estar atento para tirar a surpresa do criminoso, mas um fato concreto, nesse caso, não serve como referência de padrão. Como eu disse, de cada 100 pessoas que 3 têm resultado satisfatório, nós não queremos fazer parte da estatística dos 97%. Correto? E realmente essa participação é muito importante para orientar, ajudar as pessoas que nos assistem. Nós acabamos de conversar com o Coronel Roberto Alves, que é especialista em segurança e deu dicas aí valiosas para você que nos assiste. A vida é o nosso bem maior. Muito obrigado por essa participação, Coronel. Estamos sempre à disposição pelo programa, viu? Muito bom. Grande abraço. Bom, vamos continuar então nosso giro pelo país para saber mais notícias com os nossos repórteres nessa quarta-feira. Olha só, e você deve se lembrar que ontem, né, a gente noticiou aqui que uma sargento da Marinha grávida de 4 meses foi baleada durante uma tentativa de assalto. Mas essa história não teve um final feliz lá no Rio de Janeiro. Infelizmente, o bebê dela acabou falecendo. E quem vai atualizar as informações desse caso é o Anderson Nascimento. O bebê de Juliana da Silva Oliveira Pessoas, sargento da Marinha, baleada na tarde do último domingo, não resistiu e morreu nesta terça-feira, ainda no útero da mãe. A vítima estava grávida de 4 meses e já tinha escolhido o nome do menino. Ele se chamaria Pedro. O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes informou que Juliana segue em estado grave, dependente de aminas em doses elevadas, sedada e respirando com ventilação mecânica. Os médicos estão aguardando o melhor momento para a abordagem de retirada do feto junto à equipe obstétrica. Juliana foi baleada ao passar de carro por São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ela tinha ido almoçar com a família em comemoração ao Dia dos Pais. Imagens de câmeras de segurança flagraram o crime. A paciente segue em acompanhamento com a cirurgia vascular, na qual foi submetida, e está sob cuidados no CTI. Vamos falar
falar de saúde agora. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal da Paraíba identificou os benefícios e também os riscos de fazer jejum intermitente. Quem vai trazer esses detalhes para a gente agora é o Alexandre Cardoso. Uma pesquisa da Universidade Federal da Paraíba identificou possíveis riscos do jejum intermitente. Os resultados mostram que o ato de intercalar longos períodos de jejum com a alimentação pode causar danos cerebrais e intestinais. Por outro lado, apresentou efeitos antidepressivos e também na redução da ansiedade. O jejum intermitente é um padrão alimentar que alterna entre períodos de jejum e alimentação, não se concentrando no que comer, mas sim em quando comer. Segundo especialistas, muitas pessoas estão fazendo jejum sem acompanhamento e os resultados são controversos. Nos estudos feitos em laboratórios com ratos saudáveis, eles foram separados em 4 grupos, com jejum e exercícios, somente com jejum, somente com exercícios e também sem as duas atividades. Os que jejuaram e se exercitaram apresentaram redução da ansiedade e todos que fizeram o jejum tiveram efeitos antidepressivos. Porém, o que mais surpreendeu foram os danos neurológicos e no intestino grosso dos ratos. De acordo com os pesquisadores, os resultados servem como alerta, mas ainda são necessários estudos clínicos bem controlados com humanos que já fazem uso do jejum, para que se possa confirmar se esses danos também acontecem em humanos e, caso aconteçam, quanto tempo leva para isso acontecer. E também alertam a importância do acompanhamento de um nutricionista para evitar qualquer tipo de risco. Olha, vamos voltar a falar com o Caio Veríssimo, que está nas ruas de São Paulo e vai trazer uma outra história curiosa. Isso porque, olha só, quase 9.000 motos circulam na cidade com a mesma placa, o mesmo número, as mesmas letras. Trata-se, claro, de placas clonadas. E você pode acompanhar essa história interessante agora com o Caio, ele vai aparecer aqui. Essas placas, inclusive, são vendidas na internet, né, Caio? Conta pra gente essa história, por favor. É isso, Kleber. Seria engraçado se não fosse trágico, né? Bom, como você mencionou, 9 mil motos, cerca de 9.000 motocicletas estão rodando pela capital paulista com a mesma placa, com a mesma numeração. Ou seja, a polícia identificou essa tragédia depois de verificar nas câmeras o sistema chamado Smart Sampa, que são cerca de 31.000 câmeras espalhadas pela capital, monitorando motocicletas com identificação facial também de criminosos. Esse sistema ele é enviado para a polícia, que ali rapidamente, com a inteligência artificial, consegue identificar o que não está certo. E foi exatamente com esse sistema que foi identificado cerca de 9.000 motos rodando no mês de junho a julho por toda a capital. E olha só, eram centenas de multas chegando ao mesmo tempo, né, com a mesma numeração, algo que chamou muita atenção da polícia. Bom, somente nesses 2 meses, com mais de 9.000 motos sendo aí identificadas, somente 15 foram apreendidas. Esse é um número que preocupou bastante a prefeitura, porque somente 15 motos foram apreendidas dessas 9.000. Então, ficou um alerta muito interessante para a polícia continuar essa busca. O impressionante é que essas placas, como você mencionou, elas são vendidas na internet com a mesma numeração. A placa ela tem a sinalização seguinte: BRA 49CC. Esse é o número de identificação. Ela é vendida entre 20 e 30 reais pela internet. Então, os motociclistas eles já entenderam que se compra essa placa, certamente eles podem tomar multa porque não vai chegar. Mas claro, isso é crime e a polícia segue atrás desses infratores, né? Um outro dado interessante também é que a prefeitura agora ela pede o retorno da obrigatoriedade do lacre metálico, que foi retirado, né, alguns tempos atrás. Esse lacre metálico ele era obrigatório nos veículos e, bom, foi retirado. Então agora a prefeitura está pedindo de volta para ter um controle maior dessas placas, desse emplacamento, que está um caos de verdade aqui na capital paulista. Bom, Kleber, é isso. Eu volto com você aí no estúdio.
Tá certo, Caio? Obrigado. E se você estiver circulando pela rua, vê uma placa dessa, já sabe que a chance de ser clonada é grande. Faça a denúncia. Bom, vamos mudar de assunto agora. Ontem nós mostramos aqui a história de uma dentista que perdeu a mão, mas continuou trabalhando com uma mão biônica. E o nosso repórter, o Fernando Jesus, ele foi até a cidade de Mauá, na Grande São Paulo, e conversou com a dentista Thaís Nogueira. Vamos ver essa história de superação. As mãos habilidosas fazem o trabalho com firmeza e segurança. Olhando assim não dá nem para perceber a diferença. Mas por baixo dessas luvas há uma história de superação. Uma das mãos da dentista Thaís Nogueira é biônica. Ela perdeu por causa de um câncer de colo. Eu descobri a doença em 2021 através de dor. Passei a ter dor. Dor na barriga, dor nas costas, dor na coluna, mesmo eu fazendo todos os exames preventivos que todas as mulheres fazem todos os anos, infelizmente o preventivo não pegou. Então eu tive perda de peso, e aí veio a busca para achar o motivo de eu estar tendo dor. Aí, para minha surpresa, eu tive a notícia que eu estava com um câncer no estágio avançado. Ela perdeu a mão, mas nunca o amor pela profissão. E o que era uma doença virou uma história de superação. Eu treinei muito, eu treinei praticamente 6 meses sem parar com a prótese lá na empresa, fazendo fisioterapia, fazendo treinamento com os meus instrumentos que eu uso aqui para poder voltar. Eu faço tudo que eu fazia antes. A velocidade de como eu faço é que ela é um pouquinho menor. A velocidade, mas o que eu quiser fazer, eu consigo fazer. Mas o caminho não foi fácil. A prótese é muito cara e ela precisou do apoio dos amigos e da internet. Eu conheci a prótese biônica ainda no hospital, o meu médico me apresentou. E aí eu fui conhecer a prótese, fui ver os custos, imaginei que nunca seria possível, porque eu já vinha de uma doença, eu já vinha brigando com câncer, tive a minha pausa, e assim, o custo da prótese, infelizmente, ele ainda é um custo alto. Então eu falei, não vou conseguir. Mas aí nós temos amigos, temos redes sociais, temos Deus, temos uma advogada. E aí nós fomos para um processo judicial primeiro e fizemos uma vaquinha na internet. Parte da prótese foi comprada pela vaquinha, porque eu tenho 2. E parte da prótese foi judicialmente. A prótese é de uma marca alemã muito sofisticada e funciona da seguinte maneira: o cérebro envia um sinal para o braço, os músculos se contraem e a mão executa o movimento. E com essa prótese ela faz de tudo: cirurgias, próteses, procedimentos estéticos e cirúrgicos. E os pacientes ficam curiosos ao chegar no consultório. Mesmo com outras profissionais disponíveis, a maioria prefere ser atendido pelas mãos biônicas. A reação dos pacientes, eles adoram, eles gostam, eles ficam curiosos e eles não têm medo, eles não têm receio. Às vezes aqui tem as minhas colaboradoras que estão aqui, às vezes desocupadas, às vezes tem horário com elas, mas eles fazem questão de passar com dentista biônica. E ao final de cada consulta, os pacientes saem com um sorriso de gratidão e inspiração. Sorrisos que foram cuidados por essas mãos. Parabéns para a doutora Thaís por esse belo exemplo. Vamos mudar de assunto agora, porque agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio. Boa tarde, seja bem-vindo, Bruno.
Bruno, vamos falar então de bola rolando, né? Hoje tem jogo pela Copa Libertadores e, aliás, um clássico brasileiro. Conta pra gente. Pois é, Kleber, boa tarde a você e a todos que nos assistem. Hoje teremos duelo brasileiro na Libertadores, como você falou. Flamengo e Internacional duelam pelo jogo de ida das oitavas. As duas equipes vêm de vitória no Brasileirão e querem a vantagem para o jogo da volta, que acontece na semana que vem. Flamengo e Internacional fazem o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores nesta quarta, às 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A expectativa é de um estádio lotado, com todos os 68 mil ingressos esgotados. Esse será o primeiro jogo de uma sequência de 3. Flamengo e Internacional também se enfrentarão no domingo pelo Campeonato Brasileiro e fazem o jogo da volta da Libertadores na quarta-feira da semana que vem. Líder do Brasileirão, a tendência é que o Flamengo de Felipe Luiz vá com força máxima do elenco. O técnico não poderá contar apenas com a Arrascaeta, que está suspenso. Luiz Araújo é o provável substituto. Carrascal é opção, mas como o colombiano ainda não estreou, há dúvida se ele seria escalado como titular de cara. Uma provável escalação do Flamengo conta com Rossi, Varela ou Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, Alan ou Everton Araújo, Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Já o Internacional derrotou o Bragantino na última rodada do Brasileirão e tenta afastar de vez a crise e busca um resultado positivo fora de casa. O Colorado aposta nas voltas de Aguirre e Vitão para o setor defensivo. Ricardo Matias, embalado pelos 2 gols contra o Bragantino no fim de semana, ganha sequência no comando do ataque. A chegada da delegação colorada no Rio de Janeiro foi com uma grande festa da torcida, com direito às clássicas Ruas de Fogo realizada pelos fãs do clube. Pouco mais de 200 torcedores aguardavam a chegada da delegação no hotel na zona sul do Rio de Janeiro. Uma provável escalação do Inter conta com Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabé, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Tabata, Alan Patrick, Wesley e Ricardo Matias. No Maracanã, as equipes protagonizam o confronto mais caro da fase do torneio, que é o único que envolve 2 brasileiros. No total, o confronto entre colorados e rubro-negros vale 331 milhões de euros, o que corresponde a 2,9 bilhões de reais na cotação atualizada. O Flamengo lidera o ranking dos clubes das oitavas de final, enquanto o Inter tem o 5º maior valor de mercado. Então é isso, Kleber, eu fico por aqui. Uma boa tarde a você e a todos que nos assistem. Até mais. Obrigado pelas informações e até mais. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui, eu agradeço demais a sua companhia e você que não nos acompanha pela Hit TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.